Agora que vocês viram um vídeo anterior que eu explico mais ou menos como vai funcionar a dinâmica do curso, vamos começar, né? Porque vocês estão loucos querendo saber a história do mangá desde o seu comecinho. Bem, um preâmbulo, né, pra gente aí começar a cozinhar de leve esse curso. As primeiras representações narrativas, podemos dizer assim, no Japão, ocorrem no século XII com os pergaminhos, que são chamados de emaki, ou emakimono, né? Eu uso pergaminho aqui, mas não é o termo mais correto, porque pergaminho subentende-se um papel feito pela tiragem do couro de animal feito em Pérgamo, na Itália, pipipi, popopó. Mas para fins didáticos eu coloco aqui um pergaminho. Mas na verdade o emaki é um rolo de seda, tá? Não é pele de animal nem nada do tipo. É um rolo de seda, mas pergaminho fica mais fácil para o entendimento geral. Mas eu faço aqui essa notinha porque pode vir pessoal falando, não, mas na verdade o pergaminho tá explicado. O emaki, né, do emakimono, a história do rolo de seda, a gente coloca um pergaminho só para dar um fim didático, beleza? Popularização do termo mangá. Calma, o mangá que a gente conhece hoje foi cunhado por um outro autor, mas nessa época já começava a ter uma popularidade do termo, porque mangá se refere a um tipo de desenho, a um tipo de arte, mais podemos dizer assim, caricatural, um desenho mais rápido, um desenho no formato mais esboçado, podemos dizer assim, né? Falam que foi o Hokusai que cunhou o termo nada a ver, mas não. Na verdade, outros autores já usavam esse termo, porém com o Hokusai populariza dentro da estética que ele propõe. Mais pra frente, no módulo 2, a gente vai explicar sobre o que é o mangá de Hokusai, como ele funciona, quais são suas características. Agora sim, quem foi o responsável por popularizar, o cunhar, podemos dizer assim, o termo mangá, como a gente usa isso, foi com o Kitazawa Rakuten. No módulo 3 a gente vai falar dele. Ele meio que usa o termo mangá dentro da palavra Didi mangá, ou seja, era um desenho caricatural dentro de um mangá chamado Didi Shinpo. Né? O Didi Mangá, na verdade, foi um suplemento que o Didi Shinpo colocava. E nesse suplemento tinha imagens caricaturais. E nesse suplemento começou a ter os primeiros formatos quadrinizados inspirados em tira. Um spoiler. Mangá aqui, cunhado pelo Rakuten, foi basicamente, a gente pode traduzir numa tradução bem livre, que é uma história em quadrinhos japonês influenciada por quadrinhos estrangeiros. Sim, o mangá que a gente conhece hoje, com esse termo, com esse formato, com essa estrutura, vem basicamente da influência de tiras americanas e tiras francesas que chegaram nos Estados Unidos. Elas foram, de certa forma, copiadas, modificadas e um novo formato surgiu no Japão, que é o que a gente conhece hoje como mangá. Está aqui na influência de outros jornais britânicos, como a Punch, a Rir, francesa. Né? A Punch era um jornal caricatural, um jornal satírico britânico, e a Rir era um jornal francês. Todos esses materiais impressos chegaram ao Japão depois das aberturas dos portos e tudo mais. E aí os artistas japoneses, os desenhistas, os caricaturistas se inspiravam muito nessa revista. Mas também estrangeiros chegaram no Japão e começaram a influenciar, que eu vou falar mais pra frente. Calma, não vamos queimar a largada. E aí, mais pra frente, né, nos anos 5, 10 em diante, começam a chegar com mais força as tiras de jornais americanos. Principalmente Pafuns e Marocas, né, o Bringing Up Father, do George McNamara, que foi uma história em quadrinho que influenciou basicamente, sem sacanagem, sem exagerar assim, a maioria, se não todos, eu não vou dizer todos porque todos é muito, mas a maioria dos mercados quadrinísticos se inspiraram nessa tira, copiaram aos montes essas tiras do McNamara. E assim, depois do plágio, depois da Copa, eles conseguiram se desenvolver de forma genial. A Argentina foi assim, o Japão foi assim, no Brasil foi assim, vários países copiou o estilo, copiou, né? O estilo do McNamara de fazer quadrinhos, de fazer histórias, e assim, é muito genial, é muito inventivo e fez história. E nos anos 30, no mercado japonês, começam as primeiras rupturas. Já tá mais maduro o formato de se fazer quadrinho no Japão e tudo mais. Então os artistas começam a fazer mais tiras experimentais. Então eles começam a inovar em formatos, estruturas, estilos, técnicas. Eles começam a partir daqui, eles começam mesmo a caminhar com seus próprios pés rumo ao sucesso que vai ter mais pra frente. No finzinho dos anos 40, a gente pode colocar aqui que o mangá de fato anda sozinho com suas próprias pernas e vira o frisson que é até hoje. Claro,
O mangá de hoje evoluiu muito desde o que foi dos anos 40, a gente vai explicar direitinho aqui no curso, mas a gente pode definir aí que os anos 40 foi o fim dos anos 30, o começo dos anos 40, foi um período extremamente importante para o desenvolvimento, para o fortalecimento do quadrinho japonês. A partir daí surge o Tezuka Osamu, que influencia uma cacetada de artistas futuramente. E aí, com a Segunda Guerra, começa a aparecer obras politizadas, obras críticas, seja a favor, seja contrário à guerra e tudo mais, com uma quantidade gigante de publicação. Vocês não têm ideia do quão grande foi o fluxo de publicações do quadrinho japonês nesse período. E a partir desse surgimento, a partir dessa síntese, a partir desse fortalecimento e entendimento, né, do quadrinho, porque você não consegue desenvolver uma história em quadrinho, um mercado, uma indústria, o que quer que seja, sem ter um entendimento pleno daquilo que você está trabalhando. Quando eles percebem, quando eles entendem sobre o que é um mangá, sobre a potencialidade do mangá, o que ele pode vir a se tornar, aí começa a ter uma inovação, técnicas pouco usuais, um desenvolvimento mais gráfico, mais interessante do quadrinho japonês. E aí, né, com essas inovações e tudo mais, foi evoluindo, foi se diversificando. Não é à toa que hoje o mercado de quadrinho japonês é o mais influente, o mais importante, podemos dizer hoje, né, do mundo. Né? Os quadrinhos super-heróis estão aí comendo poeira, sendo que eles eram o formato mais importante dos quadrinhos aí no mundo. Né? Agora o domínio é o quadrinho japonês.